Olá, TV Câmara Jacareí entrevista hoje no programa Gente em Destaque o jornalista Rogério Correia da Vanguarda. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Rodrigo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos começar antes de a gente entrar no jornalismo, né? Falar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Você é nascido em Serra Negra, né? Isso. Mas passa a infância lá ou não? Não, porque meu pai entrou pelo CTA, como médico, ele entrou para a aeronáutica e escolheu São José dos Campos para trabalhar. E aí nós viemos para cá, eu era bebê, então eu cresci em São José dos Campos. Minha infância toda foi ali no Jardim São Dimas, andando de bicicleta, jogando bola, foi tudo por ali. E os seus pais são de Serra Negra? São de lá. São de lá? Minha família é toda, dos dois lados, né? Tanto de pai como mãe, são de Serra Negra. Então, aí continuei indo para lá, férias, né? Sempre estava por lá. Mas a infância toda, escola, foi tudo em São José. E uma família grande a sua? Você tem irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos, mas venho de uma família com muitos tios, né? Tios, avós também, muitos, né? Porque daquelas famílias italianas antigas com mais de 10 irmãos, né? Tinham mais de 10 filhos e tal. Então, principalmente em Serra Negra, né? Muitos tios, tias, primos, Serra Negra é uma cidade pequena, né? E é aquele tipo de cidade que você anda cumprimentando parente, né? Então não tem jeito. Então a minha infância também foi lá em Serra Negra, mas sempre nos períodos de férias. É acostumado com festas de reunir família? Sim, né? Muita gente falando alto, muita comida, né? Então sempre tinham grandes reuniões de família, encontros de família, bastante gente. Você falou um pouquinho da sua infância, né? De jogar bola na rua, nos bairros que você morou. O que você lembra da cidade de São José, da sua infância? Comecinho dos anos 80 ali? Era bem diferente, né? Primeiro que a gente tinha a tranquilidade, os pais tinham a tranquilidade de deixarem os filhos circulando durante o dia, pelo menos, todo mundo ali meio solto mesmo, né? Obviamente ia para a escola, dava para ir para a escola de bicicleta, voltar de bicicleta, passar a tarde ali jogando bola na pracinha na frente do prédio onde eu morava, as quadras no entorno ali, Sesc, frequentei muito Sesc ali, Parque Santos Dumont. Então, eram outros tempos. Então, muito pequeno, eu tinha muita liberdade para poder brincar mesmo, né? É o que se fala hoje em dia, né? As crianças estão muito presas aí dentro de apartamento, dentro da casa, jogando videogame e tal. Eu cheguei a jogar videogame também, mas aí já era um videogame mais antigo, né? Mas a gente brincou muito na rua. Isso foi muito legal na infância. É uma infância passada meio que fora de casa, né? Também, né? Também fora de casa, né? Porque se a mãe não fala para ficar um pouco em casa, para, enfim, fazer tarefa e tudo mais, a gente, criança, né, tendo essa liberdade, tendo esse espaço para poder circular e brincar, andar muito de bicicleta e tal. Então, criança quer aproveitar, né? Então eu aproveitei bastante, acho que foi uma infância muito boa. E como é que você começa a pensar no jornalismo, em querer ser jornalista? Como é que isso começa na sua vida? Na verdade, eu não pensei muito. Na época eu tenho que lembrar, né, de falar ensino médio, para não falar colegial, porque agora é ensino médio, eu sempre pensei muito em medicina. Época do seu pai? Então, por incrível que pareça, não, até porque ele não estimulava, né? Ele falava, você não tem o perfil de ficar fazendo plantão, virando plantão em hospital, esse tipo de coisa. Eu tenho um primo, né, que fez bioquímica, nem era medicina. E me encontrava com ele em Serra Negra e ele falava muito do curso, ele era muito encantado com o curso, né? De bioquímica, me contava as coisas. Cheguei com ele na faculdade, acompanhar autópsia, né, necrópsia e tal. E pra você ter ideia, a ideia era ser médico legista ainda, não era qualquer outra, era médico legista. Você imagina, cadáver, né? Hoje eu não consigo me imaginar fazendo isso, mas de jeito nenhum. Mas eu cheguei a pensar isso, e aí já estava chegando na época de vestibular e tal, eu estava pensando. Tanto que quando eu fui fazer cursinho, no terceiro ano eu prestei medicina, né, no terceiro colegial, eu prestei medicina e não passei, né, até pela dificuldade e tal de passar, não tinha estudado o suficiente para passar em medicina, mas foi bom. Na verdade, acho que no fundo eu estava tentando adiar um pouco para poder ter uma decisão melhor em relação ao que eu queria fazer. E aí fui fazer cursinho, ainda no primeiro semestre do cursinho eu ainda me dediquei a
a biologia, né? Tinha que tirar nota maior em biologia, tal, que também é uma área que eu gosto. Então, sempre gostei de química e biologia. Eu gostava muito de estudar isso. Então, para mim, não foi um problema. Mas eu escutava das pessoas, né? Não, você tem que fazer comunicação. Você tem que fazer comunicação. Não tem nada a ver ser médico e tal. Mas tudo bem, os outros falarem, né, o que acham de você. Outra coisa é você tomar uma decisão do que fazer na vida, né? Para o resto da vida. E aí e no meio do cursinho, eu não sei exatamente o que me levou, talvez as pessoas me falando, e eu acabei optando por marketing, propaganda e marketing. Então foi a primeira faculdade que eu fiz. Aí no segundo semestre eu fui lá estudar mais história, que eu também gostava, sempre gostei e tal, e passei em propaganda e marketing. Então eu fui para São Paulo para fazer propaganda e marketing primeiro. Então SPM, né? Isso, fiz SPM. Fiz quase 3 anos lá e eu já tinha um lado muito também, junto com todos esses lados, né, de pensar em fazer medicina e fazer comunicação, um lado empreendedor muito forte. E tinha essa vontade de abrir um negócio, de começar do zero com alguma coisa e me desenvolver como comerciante, como empresário, enfim. E aí, juntando um pouco do aprendizado que eu já tinha em marketing também, eu falei, vou juntar a comunicação aqui num negócio. E aí nós nos juntamos, eu e mais 2 amigos que tinham também essa vontade e tal, e começamos a buscar o que fazer, né? Que negócio que a gente vai ter, né? Que não é um caminho até indicado. Já vou começar a falar de negócio, você me corta. Não. Na verdade, não existia. Eu gosto que as palavras se desenvolvem com o tempo, né? As pessoas começam a achar as palavras certas para as situações certas, o que eu acho ótimo. Tem gente que fica ressabiada, porque agora a palavra é... Eu adoro, eu acho fantástico porque alguém estudou ou pensou um pouco melhor aquilo e achou uma palavra. A palavra que eu quero chegar é propósito. Acho que não basta você, principalmente nessa área de abrir um negócio, né, de empreender, se você não tiver um propósito, não adianta, não dura, não adianta você pensar que você vai só ganhar dinheiro, você tem que gostar muito daquilo que você vai fazer, né? E aí, na época, para resumir a história, um dos amigos, tinha um grande amigo dele que tinha feito faculdade com ele, que tinha uma fábrica de mangueiras plásticas, olha só, e ele estava com dificuldade de vendas, ele vendia muito bem em todas as regiões do país, inclusive era uma fábrica grande, acho que existe até hoje. E ele estava com dificuldade de vendas aqui no Vale. Então ele falou, olha, se vocês quiserem abrir uma distribuidora lá, vocês vão me ajudar bastante, eu forneço estoque para vocês em consignação, uma série de facilidades. Aí lá fui eu, trancar matrícula em propaganda e marketing, porque eu não tinha terminado a faculdade. Voltei para cá, montamos o negócio. Enfim, para resumir, foi um negócio que não deu certo, mas também não deu errado, né? Quando a gente decidiu fechar a loja, a distribuidora, a gente já tinha se desenvolvido bastante, inclusive passamos a distribuir outros produtos que não dessa fábrica. Até que eu tinha 21 anos de idade, né? Era um moleque, né? Não sabia. Eu lembro que quando eu saí de São Paulo, eu trabalhava lá num call center, estava começando a ter call center, num banco. E o meu gerente direto me falou assim, eu acho muito cedo você querer brincar de empresário. Ele tinha toda a razão, né? Mas quando você tem 21 anos, você acha que não, você... Não escuta ninguém. Não né? escuta ninguém, você que sabe, né? Você que... Enfim, eu tinha muito o argumento de, eu vou tentar, se não der certo, ainda dá tempo de eu voltar para o meu eixo, vamos dizer, para o meu roteiro que eu tinha programado e tal, enfim. E aí só depois que eu fui pensar em jornalismo, né? Daí quando eu já estava fazendo propaganda e marketing. Você falou que as pessoas falavam para você fazer comunicação porque você era bem extrovertido, você... Né? Sim, era da turma do fundão, o engraçadinho da sala, o que ia lá na frente para imitar professores, né? Então, sempre tive muito esse perfil, né? Então as pessoas olhavam para minha cara quando eu falava que ia fazer medicina, falavam, não, mas esse cara mexer com cadáver. Não dá para ser médico, né? Não tem condição. Então acho que por isso que todo mundo me falava bastante essa questão da comunicação. De alguma maneira me ajudou, aí, tá vendo? Mesmo novo, eu pelo menos ouvi um pouco as pessoas para poder tomar uma decisão depois. Mas você completa a faculdade na SPM? Não. Aí eu volto para a faculdade e lá me dá de novo um ciricutico para mudar de novo. Na verdade é interessante, eu estava já voltei para São Paulo, retomei a faculdade, arrumei emprego, trabalhava numa agência de promoção, rapidamente eu consegui arrumar emprego, tinha voltado pro eixo, né, pro roteiro que meus pais estavam, legal, né?
Estava traçado. Aí um dia eu estou voltando, assim, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, estou voltando para casa, passei numa banca de jornal. Para quem não sabe, banca de jornal era uma banca de jornal, e tava lá uma revista num formato diferente, enorme, assim, grande e tal, chamada Caros Amigos. E a cara do Juca Kfouri, assim, estampada na frente, grande, assim. Eu tenho essa revista até hoje. Lembro dessa Bati revista. o olho Lembra dela? Lembro. Ela durou um bom tempo. Ela inaugurou um formato diferente, era uma revista maior do que o normal. O tipo de folha é meio diferente também, né? Exato. Um pouquinho mais grosso, né? O papel, tal, o formato diferente. Eu olhei aquilo, eu sempre gostei do Juca Kfouri e tal, acompanhar mais pelo futebol, né? Do que pelo jornalismo tradicional, pelo jornalismo esportivo. E aí eu comprei a revista e devorei a revista numa noite, assim. E o Juca contando a história de vida dele e tal, né? Ele brigava muito com a CBF, né? Tinha as brigas dele com a CBF, né? Brigas no melhor sentido, né? Ele cobrava muito, né? Os desmandos da CBF. E aí eu me apaixonei por aquilo, eu falei, nossa senhora, eu já mudei tanto meu roteiro aqui, meus pais já estavam, né? Mas eu acho que é isso que eu quero mesmo. Agora eu acho que um pouco mais de maturidade, né? Já tinha um pouquinho mais de experiência na vida, já trabalhando e tal, comecei a ver as coisas, eu acho que agora encaixa o perfil, né? Em vez de ir para o caminho do marketing, da comunicação, que você tem que persuadir as pessoas de alguma maneira para vender, para comunicar alguma coisa, eu prefiro ter uma relação com as pessoas de informação. E aí, quando eu pensei isso, me deu um conforto, assim, sabe? Espiritual até. E aí eu falei, acho que eu vou ter que... Eu ainda sou novo, ainda dá tempo de mudar. Aí eu tentei, inclusive, transferir, porque são matérias em comum, né, da faculdade. Você podia ir eliminando matérias, se fosse o caso, exatamente. Né? E aí, como eu já tinha feito tudo que eu tinha feito, eu não queria perder mais tempo. E não fazer meus pais ficarem, porque por mais que eu trabalhasse, de alguma maneira eles me ajudavam ainda financeiramente para me bancar em São Paulo, né? Então eu tinha esse cuidado de não vou abusar também, né? Mas aí então eu tentei falar em faculdades de São Paulo mesmo para tentar uma transferência. Aí tentei uma, tentei outra, nada. A mais próxima que ia ter, acho que era Casper Libero, só que ia ter no meio do ano, e aí eu teria que fazer vestibular do mesmo jeito, não bastaria. Falei, puxa, vou ter que voltar a estudar para passar no vestibular, e se eu não passo, vou ficar mais esse tempo aqui, enfim. Aí eu entrei em contato com a Unital e com a Univap. Univap eu já tinha o curso? Acho que já tinha. Mas por algum problema, não me lembro qual, e aí a Unital falou, não, tranquilo, você faz sua transferência, realmente você elimina matérias, tal. E aí deu certo transferir para Taubaté. Daí eu voltei para a região e aí fiquei de vez. Aí você fala da Caros Amigos, quando você decide mudar de novo e ir para o jornalismo, era com a cabeça voltada em jornalismo impresso, eu imagino, né? Você não pensava em televisão. Eu não pensava em televisão, mas também não pensava exatamente no que. Geralmente, quando você despera, não sei se com todo mundo, mas a maioria das pessoas que eu conversei também, todo mundo falava isso, né? Você não pensa nunca em televisão, você pensa no impresso. Né? Eu falei, naquela época, acho que era o impresso, né? Né? Exato. Mas assim, o impresso, o jornal, a revista, né? Isso aí. Que você pensa em escrever, né? Você não pensa tanto na televisão, tudo bem que você tem, obviamente, que escrever também, mas não sei, não tinha esse pensamento, nenhum em televisão. Mas quando eu voltei para a região, você sabe bem, é um mercado bastante restrito, não tinha nem TV Câmara, Nada. Não tinha as TVs, que é muito legal, que é uma porta de entrada e de desenvolvimento também para o jornalismo, muito interessante, que é um espaço que foi aberto para o jornalismo, que é muito importante. Então, o trabalho que vocês fazem aqui é fundamental. Mas na época não tinha nenhuma câmera com TV, e aqui tinha Vale Paraibano, ainda era Vale Paraibano, era o Vale, impresso, né? Tinha a Band, a Globo e as rádios. Então, tinha um jornal, aí tinha outros jornais de bairro e tal, mas não tinha muita opção, né? Não tinham vários sites, né? Não tinha muitos caminhos. E aí, quando eu me mudei para cá, eu fui bater porta em porta. E era um período, que ano que é isso? Lá para foi 97, 98, existia uma resolução que era pressão do próprio sindicato dos jornalistas, que não se permitia o estágio em jornalismo. Então, era uma grande dificuldade. Então, eu fui no Vale Paraibano e falei, olha,
legal, parece interessante, você parece muito interessado, mas eu não posso te dar emprego, porque senão o sindicato vem aqui e me cobra. Tinha proibição. Então tinha essa proibição, quer dizer, os veículos de comunicação não podiam ter estagiários. Então fechava mais ainda a porta. Rodei em todos, fui na Band, fui na Globo, na Vanguarda, e todo mundo me disse a mesma coisa, olha, vai lá, se forma e volta aqui para a gente conversar. E foi o que eu fiz, né? Na verdade eu tirei um ano só praticamente estudando, mas tinha voltado para casa dos meus pais, já não dava tanta despesa, né? Porque eu não morava em São Paulo mais, né? Transporte, tudo. Não consegui emprego na área, falei, bom, vou estudar um pouco. Então foi um período também interessante, porque eu estudei bastante, li muito, de ler um livro, às vezes 2 por semana, de tanto que eu tinha que ocupar a minha cabeça, depois de tudo que eu tinha feito. Falei, e agora mudei, eu não posso desistir, né? É um pouco demais. Aí já ia para quarta, né? Tentativa de carreira, médico, publicitário e jornalista. Pois é. Mas aí eu acho que casa um pouco também é isso, né? O jornalista tem que, de alguma maneira, se interessar por vários assuntos, né? Então, talvez essa experiência que eu tive de vida, essa pouca experiência antes de ir para o jornalismo, também me ajudou de alguma maneira. Né? E seu pai, ter muitos interesses. Né? Seu pai falando que você não ia aguentar fazer plantão, foi cair da cara. É verdade, bem lembrado. Agora a gente faz plantão aí, sábado, domingo, feriado, tá valendo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui, o Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.